Olá, meus amigos nobres inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para um vídeo bem delicado. Será que dessa vez conseguimos captar o obsessor que assola, amola e atormenta o Sr. Léo Lins em câmera? Será que realmente tem? Aqui, ó, 17h35. Comportamento violento. Inclusive uma guerra onde usam estratégia de desinformação. Isso agravou muito a situação. Vai passar agora. Ó, aqui, ó. Tá passando! É um espírito! Não é um espírito. Antes que muitas pessoas me coloquem contra a parede, isso aqui é um reflexo que acontece sobre a câmera. Tanto que vocês observam a televisão, o mesmo reflexo aqui incide na televisão. Então vocês vão ver essa sombra passando atrás, mas ela passa na televisão. O que dá a entender que, pelo fato deles estarem gravando numa espécie de janela, algo pode ter passado na janela que refletiu na televisão e gerou um reflexo na câmera. Isso daqui não é um espírito, isso aqui não é um obsessor, tá bom, gente? Isso é simplesmente um reflexo da onde eles estão gravando. Vocês podem ver que tem muita luz sobre eles, o que dá a entender que eles estão ou numa varanda, ou numa janela, ou algum lugar que tem uma abertura para a parte de fora do apartamento deles, e aí reflete aqui na televisão e acontece o mesmo reflexo na câmera, tá bom? Espíritos não têm reflexo e muito menos tem sombra. Isso que vocês têm que entender. Espírito não tem sombra e nem reflexo, tá bom, gente? Então isso aqui é simplesmente um reflexo da câmera. Estraguei realmente o prazer de vocês? Sim, mas ó, aqui ó, ele reflete. Ó, vai passar. Vai passar agora. Isso agravou muito a situação. Ó, aqui ó, a sombra dele passando aqui ó, tá? Ele vai passar exatamente aqui na televisão. Houve uma ó. pessoa, vamos chamar... Tá? Isso é um reflexo de alguma coisa que está passando fora do apartamento e causou essa dupla imagem na câmera. A câmera ela tem um obturador, ela tem um diafragma, ela tem uma abertura que pode causar dupla imagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as iluminações e com os efeitos que acontecem fora. Eu tenho que isolar, fechar a janela, fechar tudo, ligar o ventilador e tudo mais. Mas eu também queria falar algumas coisas interessantes e eu acho que está na hora da gente bater um papo sobre alguns fenômenos que acontecem na internet. Eu peço licença, eu não tenho lugar de fala nenhum sobre esse vídeo. Esse vídeo, ele está relacionado a uma questão do Léo Lins, da Aline Mineiro, com relação a um problema que foi causado. Todo mundo aqui sabe que Léo Lins, ele tem sempre um lado mais pesado de suas piadas. São assuntos delicados, porque se a gente usa palavras tipo um lado negro, tio Spook está sendo racista, um lado pesado, tio Spook está sendo gordofóbico. Desculpa, vamos tentar achar palavras mais aprazivas ou que realmente combinem com esse contexto, tá? Então, primeira coisa, o Léo Lins, ele é um comediante. Nos Estados Unidos, por exemplo, a questão da comédia, ela tem uma certa liberdade garantida pela Constituição, onde as pessoas elas podem ter sim o direito de utilizar-se de certos assuntos de uma maneira bem, bem drástico, bem elevado, bem pesado, literalmente, né, tá? No sentido da palavra. Aqueles que assistem a comédia americana se assustam até onde eles conseguem ir, entendeu? Eu lembro que eu estava assistindo uma fritada que estava tendo o Mike Tyson, o pessoal do Jackass, e que eles estavam fritando um comediante do Two and a Half Men, tá? O Charlie Sheen. E o Charlie Sheen revidou. Então ele chega pro Steve-O, né, que perdeu um amigo dele num acidente de carro, que capotou um Porsche e morreu. Ele fala pro Steve-O, cara, que legal, né, de tanto você tentar se matar, o seu amigo conseguiu. Ou seja,
a gente tem um lado da piada que é tão forte nos Estados Unidos, mas é permitido. Aqui no Brasil, a gente tem um lado bem delicado de certos assuntos e eu entendo perfeitamente tudo aquilo que é colocado. Antigamente, nos anos 80, o Brasil ele tinha uma cultura completamente diferente do que hoje nós temos em 2020. Em 1980, quando passavam os Trapalhões na televisão, acho que era em 1980, a relação dos Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, era uma relação bem complicada aos olhos das pessoas hoje em dia. O Renato Aragão, ele utilizava-se de palavras muito pesadas para se referir ao Mussum. E palavras realmente que, se colocadas hoje, o Renato Aragão podia ser preso. E eu falo porque eu acompanhei os Trapalhões por mais de 10 anos, assistindo todo domingo depois do Fantástico, tá? Depois passou à tarde, os Trapalhões, junto com o Jô Soares, que ele tinha um programa também, Faça Amor, Não Faça Guerra. Era um programa de comédia muito legal do Jô Soares, que não tratava, obviamente, de assuntos dessa maneira, mas brincava, porque tinha o Ananias, que era um personagem do Jô Soares, que era um anão. Então ele sempre lidava com situações do cotidiano, tentando puxar os seus arquétipos. Mas mesmo assim, acredito que hoje em dia, esses arquétipos ainda sofreriam com, sei lá, nanofobia, né? Meu Deus do céu, o cara tem fobia anão e tudo mais. Sabe, gente, eu queria conversar um minuto com vocês a respeito disso. Eu, de novo, não tenho lugar de fala nisso, mas eu tenho uma opinião que eu acho que a gente pode trabalhar. Primeiro, eu entendo muito todas essas complicações de que pessoas, né, que tenham a sua descendência, sejam pessoas negros, asiáticos, sei lá, arianos, todo tipo de origem de uma pessoa, ela não quer ser chamada pela sua origem, né? Obviamente que nós temos nomes e os nomes nos identificam como indivíduos, como ser registrados no planeta Terra, e não ser chamado de o gordo, ou quatro olhos, ou seu japonês, coisas desse tipo. Ninguém gosta de ser chamado dessa maneira. Nós temos nomes e somos identificados pelos nossos nomes, primeira coisa. Todos nós temos nossas deficiências, todos nós temos nossos problemas. Eu, por exemplo, tenho um sobrepeso, claro. Estou numa pandemia, não consigo treinar na academia, acabei engordando mais de 10 quilos, me coloquei numa categoria obesa. Sou gordo? Posso ser colocado como gordo, me ofende? Não me ofende, mas para muitas pessoas ser chamado de gordo é ofensa. Rodrigo Quatro Olhos. Nossa, que coisa, nossa, me ofendeu. Não me ofende, mas para muitas pessoas isso realmente ofende. Eu acredito que ninguém quer ser tratado pelas suas deficiências e nem devem ser tratados pelas suas deficiências. Infelizmente, nós vivemos ainda numa época de 1980. Quem cresceu escutando os Trapalhões, quem cresceu num momento, vamos dizer assim, onde não existia tantas restrições, toma certa liberdade por reflexo. Leia-se, às vezes agimos por reflexo. Às vezes tratamos pessoas de uma maneira, amigos, né? Às vezes nós temos comportamentos, então aí eu vou usar exemplos e eu peço perdão para o ouvido daqueles que podem me criticar, então de novo eu só estou utilizando exemplos. Eu conheço muitas pessoas que tratam amigos, por exemplo, oi, ei, viado. De novo, é um exemplo, eu não faço isso, tá? Obviamente, pessoas que são homossexuais, elas podem olhar e falar, pô, eu não gostei, vocês estão se tratando como, ei, viado, mas vocês o que são? São héteros? Somos. Mas a gente brinca desde a infância dessa maneira. Então, é muito difícil as pessoas se reeducarem. Hoje a gente está passando por um processo de reeducação. O mundo tem muitos preconceitos. Esses preconceitos de pessoas que, obviamente, têm suas deficiências, ou são condenados pela sua cor da pele, sua raça, seu credo, a maneira como você tem o seu Deus. As pessoas estão condenando umas às outras. Essas pessoas que estão sofrendo esses ataques estão vindo na mídia e estão expondo dentro de redes sociais quem os atacou e o real motivo. E a movimentação de massa tem ido com força para cima dessas pessoas para tentar reeducar. Eu acho válido o processo de reeducação, mas como vocês estão reeducando? Veja,
O Léo Lins e a Aline, eles fizeram uma brincadeira entre eles. Essa brincadeira entre eles acabou movimentando um ódio enorme em suas redes sociais, que não tem o intuito de reeducar, mas tem o intuito de passar ódio sobre ódio. Não é assim que vocês vão reeducar uma pessoa. Não é assim que vocês vão ensinar uma pessoa a mudar a forma de pensar. Não é arrancando um braço de uma pessoa que vocês vão ensiná-la a nunca mais roubar. Aqui não funciona dessa maneira. Caso contrário, a cadeia estaria repleta de pessoas sem braço, sem perna, né? Mutilados pelos crimes que cometeram. Gente, de novo, não é ódio que a gente vai combater um ato que não gerou, que não foi bem visto ou gerou um desagrado, tá bom? Eu acredito que o Léo Lins está muito assustado, mas muito assustado nesse vídeo, e não pela piada em si, tá? Desculpa, não foi uma piada, mas talvez tenha sido um comentário desnecessário da Aline. E eu sei que a Aline, ela se arrependeu muito do que ela fez, mas o Léo Lins, ele está muito assustado, muito. Isso a gente vê pelo corpo de energia dele, isso a gente consegue perceber por todo o fluxo de energia que está se voltando contra ele. Quando nós agimos de maneira errada, tem pessoas que claramente, olhando pelos seus olhos, você sabe que a pessoa está mentindo, ou a pessoa está enganando, ou a pessoa está falando a verdade, certo? Ok. Dentro do princípio de análise de bioenergia, a gente consegue analisar o corpo do indivíduo. Quando a gente faz uma análise dos pontos de energia ligados ao princípio da acupuntura tradicional chinesa, a gente consegue pré-estabelecer uma condição de medo, uma pré-condição de susto mesmo. Mas não foi um susto pelo que a Aline fez, foi um susto pelo que gerou isso. O Léo Lins, ele segura muito bem essa questão do ódio gratuito na internet. Mas quando a coisa começa a sair da internet e começa a se tornar pessoal, aí é que ele se assustou. Veja, ele tem uma atividade mental agora, nesta imagem, e ao longo deste vídeo, a atividade mental do córtex do lado esquerdo dele está extremamente elevada. O Léo Lins, ele está realmente buscando achar uma forma correta de pré-estabelecer uma comunicação com as pessoas, na qual as pessoas tentem entender o que foi feito. E ele realmente está assustado, porque geralmente o cérebro de um humorista, o cérebro de uma pessoa que está descontraída, ele trabalha toda a parte de trás dos lóbulos. Então as cores que vão se formando são cores ligadas tanto a uma pergunta quanto a uma possível resposta. Então é engraçado porque ele afirma tipo uma piada relacionada a uma pessoa obesa e ele te dá uma resposta para brincar e quebrar o gelo dessa piada obesa. Ok? É o timing de fazer uma piada e quebrar a piada. Fazer uma piada deixar as pessoas sérias e tensas e você quebra isso com um lado bem-humorado, fazer com que aquela piada se dilua, fazendo com que ela fique mais suave, mas mesmo assim as pessoas sofram ainda o primeiro impacto. A atividade cerebral, ela vai agindo dessa maneira. O Léo, ele está com uma atividade cerebral com uma cor tensa. Essa cor tensa significa que ele está 100% focado no assunto e não brincar. E isso denota que para um comediante e para um humorista é uma situação muito complicada para se pré-estabelecer uma comunicação. Ele tenta realmente ter uma vida brincando, sempre trabalhar os dois lados, porque ele se faz um comediante, ele se faz humorista, ele tem que sempre trabalhar esse jogo de cintura. Mas o Léo não. Nesse momento ele está assustado. Esse susto também se reflete numa estrutura corporal do Léo, e aí é que gera um efeito ruim. Por quê? Ele tem dois efeitos sobre a estrutura corporal dele. Então ele está utilizando muito a região da garganta, que é a posição de eu preciso ter uma fala correta nesse exato momento, mas o medo dele está girando em torno de toda a região do tronco. Então toda a região do plexo com relação às emoções inferiores começa a se fazer presente. Ele tá com uma cor aqui, que é uma cor mais avermelhada. Essa cor denota realmente um fluxo de emoções que ele está controlando. Essas emoções são emoções inferiores, não são emoções de amor. Ele não está transparecendo
uma questão de apaziguar, ele está transparecendo uma questão de insegurança porque ele está controlando as emoções dele, enquanto ele está tentando formular um raciocínio lógico para que as pessoas não o condenem mais ainda. Essas emoções elas estão girando em torno dele como milhões de formas de pensamento e vai afetar toda a região de refluxo, queimação de estômago, e dores na região do meio das costas. Então ele vai ter toda essa parte de estômago afetada e refluxo. E vai pressionar o estômago. Então ele pode ter realmente uma complicação gástrica no estômago a partir deste momento, tá? Isso pode ficar agravado com o tempo. Por quê? Porque pela primeira vez o Léo, ele se assustou. Eu analisei ele no programa do Pânico, eu analisei ele no programa do Danilo Gentili. Eu sei que o Léo, ele é uma figura fora do baralho, diferente do Murilo Couto, diferente dos outros comediantes, que eles têm uma característica muito mais amena que o Léo. O Léo, ele bate mesmo, ele é o cara que dá aquele golpe, mas é característico do Léo, é característico da estrutura de comédia que ele criou. De novo, tem pessoas que fumam e tem pessoas que não fumam. Eu não fumo, mas eu não vou condenar aqueles que fumam. Eu não vou chegar numa padaria e vou condenar o cara por vender cigarro. Vai muito do gosto de quem quer. Quem gosta do Léo Lins, gosta da piada do Léo Lins, gosta da forma dele de agir, da comédia que ele coloca. De novo, é oferta e demanda. Se você gosta de comida japonesa, você vai comer comida japonesa. Se você não gosta, você não vai no restaurante de comida japonesa. Então, quando o Léo faz stand-up, ele faz stand-up para o público dele. Ele não oferece esse stand-up para quem não quer. Então, de novo, as piadas do Léo são para um público seletivo. Se você gosta da piada do cara, legal, você escolheu, tá? Nós não temos que julgar ninguém. De novo, se o Léo não tivesse público, ele não seria o Léo Lins. Para começar. Aline. De novo, a Aline não fez aquilo de propósito. Ela fez de uma maneira para brincar com o namorado dela. Ela, infelizmente, fez uma comparação muito infeliz, mas ninguém pode levar isso ao ódio absoluto. Não é assim que vocês reeducam as pessoas, não é assim que vocês ensinam. E não é assim que o seu Deus católico, não é assim que o seu Jesus Cristo fez, não é assim que a sua religião ensina. Não é com ódio que vocês vão gerar amor. Não é batendo numa pessoa, ameaçando-la de morte que vocês vão mudar o mundo que seja. É assim que começam as cruzadas, é assim que começa a guerra religiosa, é odiando o próximo. Onde está amar o próximo como amas a ti mesmo? Isso não existe. É assustador. De novo, ninguém pegou na mão da Aline e falou, Aline, por favor, deleta isso, porque foi um comentário que não foi legal. As pessoas se ficaram incomodadas e acho que você fez um comentário infeliz e devemos hoje passar por um processo de reeducação. Ponto. Acabou. Ninguém tem que ameaçar de morte nenhum dos dois. Ninguém tem que afrontar nenhum dos dois dessa magnitude. Ninguém tem que agir assim. Vocês estão destruindo o próximo como destroem a si mesmo. Nós estamos em um período de uma pandemia. As pessoas estão com medo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sitiadas dentro de casa, as pessoas estão convivendo com uma máscara e eu acho absurdo tudo isso, sem dúvida nenhuma, eu acho porque eu também estou no mesmo papel. Eu estou trancado em casa desde fevereiro, sabe? É sair para ir para o supermercado e voltar mais nada. Eu não consigo ir para academia. Por quê? Porque primeiro não se treina de máscara, eu acho absurdo, como é que você respira com aquela máscara? Segundo, que o medo de você entrar na academia e estar de frente com alguém que está com Covid é assustador, dá medo. Então assim, para preservar a minha família, eu me tranquei em casa. Eu estou com ódio da humanidade? Não. Eu estou querendo matar alguém? Não. Eu estou realmente agindo contra, indo nas redes sociais, expressando meu ódio, minha raiva contra toda a humanidade? Não. Porque eu sei que é uma condição que vai passar. É uma condição que daqui a alguns meses nós vamos poder sair de casa numa condição de saúde bem melhor. Nós tivemos milhões de pandemias no mundo. Milhões.
Desde 1800, a doença percorre a humanidade. Nós tivemos séculos doenças destruindo povos, mas sempre saímos dessa situação. E não é expurgando o ódio de uma situação, jogando contra uma pessoa, ao invés de ensiná-la e reeducá-la. Tem muita gente que está passando por um processo de reeducação. Eu garanto a vocês que muitos psicólogos e psiquiatras estão com salas lotadas de pessoas que estão tratando racismo, estão tratando formas pejorativas de tratar as pessoas, seja gordo, ou magro, ou zarolho, ou sei lá. Sabe, eu joguei num time de airsoft que tinha um cara que ele perdeu a perna. O apelido do cara era Sem Canela. Sabe, as pessoas chegavam para ele, sem canela, ou sem canela, sem canela. E eu cheguei para ele e falei, cara, você lida bem com isso? Ele, claro, cara. Eu capotei, caí de moto, perdi a perna, tá? Perdi a perna do joelho para baixo. E ele usa uma prótese. Ele realmente falou, eu não tenho canela. Eu sou um cara sem canela. Não me incomoda. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que perguntar para a pessoa, cara, te incomoda se eu te chamar assim? Não. Eu tenho um amigo meu, que ele é negro, ok? Ele foi figurante do filme Carandiru, tá? Como é que ele se autodenomina? Preto. Eu não consigo chamar ele assim. Por quê? Porque eu não consigo, eu acho feio. E ele fala pra mim, você pode me chamar de, entre aspas, preto? Eu falo, não, cara, eu não consigo. Por quê? Porque é um vício que eu vou ter. Se eu te chamar de, entre aspas, perdão, preto, eu vou estar chamando todos também. Porque a minha mente fica condicionada a isso. Eu vou estar sendo condicionado a chamar outros desta natureza também. Então eu não chamo ele assim. Mas todos do teatro chamam ele assim. Todos. Ele faz questão. Meu apelido é esse, você pode me chamar assim. Não consigo. É uma coisa minha. Por quê? Porque a minha mente ela torna-se fator de conduzir aquela imagem, aquela palavra. Então todos que forem naquelas mesmas características do meu amigo, minha mente vai trazer esse apelido. Gente, o que eu falo é o seguinte, de novo, eu não tenho lugar de fala sobre esse vídeo, mas o que eu tenho lugar de fala é, por favor, tomem muito cuidado para quem vocês passam o ódio. Tomem muito cuidado quando vocês geram ódio ao outro. Lembre-se, pessoas não são reeducadas com ódio. Se as pessoas fossem reeducadas com ódio dessa magnitude, nós teríamos milhões de pessoas passando ódio de maneira absurda pelo mundo. Por isso que as pessoas que vão presas, elas saem piores ainda da cadeia, porque elas só veem o ódio, elas se alimentam do ódio, elas não sabem o que é amor, elas não são ensinadas a amar. Elas vivem na marginalidade, à margem de uma sociedade. E quando elas saem da cadeia, elas saem odiando o mundo cada vez mais. E mais vezes elas cometem crimes. Não é com ódio que nós educamos. Imagina o seu filho na escola, ele chega para um menino que, de novo, chama um menino de gordinho. Ô gordinho, ô gordinho. O que acontece? Você acha que a professora vai chegar para ele, para esse menino, e vai dizer todos os palavrões que vocês fizeram contra o Léo Lins e contra a Aline, contra o seu filho? E aí o seu filho vai chegar chorando em casa e vai contar para vocês que ele foi chamar um menino de gordinho da escola e recebeu todas essas ofensas? É o mesmo direito. Tome muito cuidado, é sério. Eu sei que a linha é uma linha muito complicada, mas parece que tem muita gente que passou gratuitamente esse ódio. Eu peço para que as pessoas entendam que nós estamos passando por uma reeducação, sim. Desde 1980, quando a televisão brasileira tinha uma relação desta maneira de chamar, sabe, os trapalhões, a gente assistia as novelas, a gente via essas ofensas dessa maneira, que hoje são ofensas, mas naquela época eram apelidos que a gente escutava direto. Nós estamos passando por um processo de reeducação. O que eu falo é, tome muito cuidado com tudo isso. Reeducar é reensinar. Vamos reensinar o mundo a aprender a respeitar todas as diversidades. Tudo aquilo que sai de um, entre aspas, padrão, ela é aceita, ela deve ser tratada com respeito, com amor
e com uma plena aceitação. De novo, por favor, o que eu falo é de coração porque o ódio ele é expressado de uma maneira assustadora em todas as redes sociais. E isso a gente tem que aprender a parar. Caso contrário, as próprias redes sociais elas vão começar a cessar. Nós vamos entrar, e eu garanto para vocês, em uma crise das redes sociais, onde somente pessoas que têm ódio vão ficar nessas redes. As pessoas que têm um bom senso vão acabar se desligando dessas redes sociais e vão ficar no mundo livre dessa dependência. É sério, novamente, eu sou um mero espectador do que está acontecendo com o Léo Lins e com a Aline. Eu não conheço os dois, eu não tenho relação nenhuma com os dois, mas eu me coloco em ambas as situações. Tanto do lado daqueles que sofreram, quanto daqueles que sofrem esse tipo de aplicação de apelidos. Eu recebi muitos apelidos na minha vida, muitos realmente foram contra aquilo que eu acreditava ou que eu merecia, outros foram apelidos de amigos que realmente eram próximos, amigos carinhosos. Com o tempo eu cresci e eu soube separar o que realmente não era útil ou não era real para minha pessoa daquilo que eu acreditava que poderia me levar a uma constituição de um ser melhor. Mudem a postura de vocês, vamos começar a um processo de reeducação. Tanto o Léo Lins quanto a Aline estão passando por esse processo hoje, assustados pela situação, quanto aqueles que fizeram esse tipo de acusações, eu acredito que tem que começar a rever o que está acontecendo na vida de vocês. De novo, essa é uma opinião de um observador, ok? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu me assustei na mesma magnitude que os dois, tá bom? Então é isso, eu realmente agradeço a todos vocês por assistirem ao vídeo. Eu espero que vocês entendam aquilo que eu disse, tá? Eu não compactuo com nenhuma agressividade, eu não compactuo com nada que foi dito com relação a Aline tratando o Léo daquela maneira, tá? Eu realmente não compactuo com nada disso, mas como um espectador de uma situação de conflito, como um juiz mediador, era o que eu tinha para falar, tá? Eu tenho um carinho enorme por todas as crianças do mundo, tá? Crianças autistas são maravilhosas, são seres incríveis, são figuras que realmente a gente olha com outros olhos, um olhar especial, e elas têm que ser preservadas, respeitadas como todas as outras. Se eles erraram, eu peço para que vocês reeduquem e não agridam da mesma maneira. Agressão não leva a lugar nenhum. Reeducar, reensinar e demonstrar que o mundo está mudando. Isso faz parte hoje de uma nova cultura mundial. E é assim que tem que ser, tá bom? Então é isso. Eu agradeço de coração. Eu espero de novo que vocês assistam esse vídeo e entendam tudo aquilo que foi colocado, tá? Só lembrando como recadinhos finais que muitas pessoas não sabem quem sou eu que estão vendo esse vídeo pela primeira vez. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam por meio de técnicas alternativas complementar o que a medicina hoje coloca. Tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, e aí entramos em critérios espirituais, tendo em vista que eu sou praticante do budismo tibetano, do hinduísmo há muitos anos, tá? São mais de 30 anos numa jornada de busca da religião, de entendimento, de conhecimento cada vez mais sobre isso. Então nós complementamos também os tratamentos para as questões espirituais e as limpezas de casa, de retiradas de energias ruins que são prejudiciais a nós, tanto de casas quanto de ambientes comerciais. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de sessão, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. É o único e-mail que nós estamos atendendo. Todas as solicitações são feitas nesse endereço de e-mail e os atendimentos são feitos à distância e devidamente cobrados. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o PayPal, encontra-se aqui abaixo, você vai copiar esse link, jogar no seu browser e aí será encaminhado por uma página. E nessa página vai ter direitinho lá as informações de como vocês podem ajudar financeiramente a gente. E nós temos também o programa Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo, na descrição, você torna-se membro do canal doando R$8 e nos ajuda bastante. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom, gente? Por favor, assistam mais vezes esse vídeo antes de teclar qualquer tipo de comentário no box, tá bom?
Bom, muito obrigado a todos e bons sustos a todos nós.